o review do grip da Wilson. E aí, seus baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como que vocês viram aqui na abertura, seguindo a nossa série de mais um review de gripes. A galera vem perguntando bastante, tanto aqui no YouTube quanto no nosso Instagram, e eu tô passando um feedback sobre os melhores gripes a serem utilizados. Antes de começar esse vídeo, quero pedir para vocês, por favor, se inscreverem no canal, deixar o like pra gente, que é muito importante. Quanto mais like esse vídeo tiver, mais ele será entregue dentro da plataforma. 75% do nosso público consome o conteúdo, não são inscritos, então não custa nada para vocês e ajuda bastante a gente. Clique aqui no se inscreva-se aqui embaixo. Mas, Leozão, vamos direto ao ponto. O que você sentiu? O que você tem a dizer sobre o grip da Wilson? Pra galera que vem acompanhando o canal, eu já fiz um review sobre o grip Torna, que é um dos mais usados no circuito profissional. A gente também fez o review do grip Onyx e hoje chegou a vez do grip da Wilson. O que pra mim são os top 3 em relação a grip, tanto de conforto, quanto de durabilidade, quanto do touch, que é muito interessante. Cada um tem a sua particularidade, um é um pouquinho mais áspero, que é o caso do Torna, e o outro é um pouquinho mais confortável na mão, como que é o caso da Onyx e do da Wilson, mas eu vou falar hoje especificamente sobre o da Wilson aqui, vou falar um pouquinho sobre o touch que eu tenho com ele e em quesito de durabilidade, que ele é bem interessante também. Vou começar falando um pouquinho do touch que eu sinto com ele. Ele é muito semelhante ao grip da Onyx, ele é um grip bastante macio na mão, bastante confortável, diferente do Torna, que é um grip um pouquinho mais áspero. Tanto o Onyx quanto esse daqui, especialmente da Wilson, ele agarra bem na mão, você sente bastante confortável. Ele é um grip bem acolchoado, você sente uma pegada bem confortável com ele, não é um grip muito seco, um grip muito áspero. Então esse daqui é um ponto muito positivo desse grip da Wilson aqui. Eu acho a pegada dele bem confortável, bem interessante. Ele também é um grip dupla face, ou seja, você consegue utilizar tanto de um lado quanto do outro. Evidentemente que tem um lado que é um pouquinho melhor, mas você consegue estar utilizando os dois lados de uma forma bem interessante. Ele tem um lado que é muito gostoso e o lado reverso dele também ajuda bem, também tem uma boa absorção. Eu acho bem interessante esse fato do grip ser dupla face, de você conseguir estar utilizando os dois lados. Falando um pouquinho sobre a absorção dele de suor, eu particularmente suo bastante. Como que eu disse aqui no vídeo do review do grip da Torna, eu acho o Torna um dos que mais segura o suor, até por isso que ele é um pouquinho mais áspero, ele fica o touch um pouquinho mais seco, mas o grip da Wilson também tem uma boa absorção. Mesmo eu suando bastante, mesmo às vezes jogando sem munhequeira, esse grip dá uma absorção bem interessante, bem melhor do que os outros que é concorrente dele no mercado. Então a absorção também eu dou um ponto bastante positivo para ele. E o ponto para mim que é mais interessante é em termos de durabilidade. O grip da Wilson, desses três que a gente fez o review aqui, ele é o que mais dura para mim, tanto comparado ao Torna quanto comparado ao Onyx. Evidentemente que o Torna dos três é o que menos dura, ele tem uma durabilidade um pouco inferior ao grip da Onyx e da Wilson. Mas quando se compara esse da Wilson com o grip da Onyx, eu particularmente prefiro e acho que o da Wilson tem uma durabilidade um pouquinho melhor do que o da Onyx. Então o touch não muda tanto do da Onyx para o da Wilson. A absorção de suor da Wilson também tem uma absorção bem interessante, só muda um pouquinho em relação ao Torna, que o Torna para mim tem uma absorção um pouquinho melhor do que o da Onyx e o da Wilson, mas o ponto principal desse grip aqui é a durabilidade. Para mim ele é o grip que mais dura de todos que eu já testei, de todos que eu já joguei. Então se você está em busca de uma durabilidade, de um touch bem gostoso, bem macio, o grip da Wilson é muito indicado. Evidentemente, galera, que não é um grip barato, ele não é o grip mais barato do mercado, pelo contrário, ele é um valor um pouquinho acima dos outros, mas nesse tipo de material não vale a pena vocês economizarem. É muito melhor ter um grip um pouquinho mais caro, mas que vai ter uma durabilidade legal, que vai ter um touch bem gostoso na sua mão, do que às vezes você pagar 5, 6 reais mais barato no outro grip, mas você vai ter uma durabilidade um pouquinho inferior. Então vale muito a pena conferir esse grip da Wilson aqui, eu particularmente gosto bastante dele e eu quis compartilhar aqui com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like pra gente, que é muito importante, ajuda bastante a gente, principalmente nessa fase do canal que as coisas estão difíceis, mas dá uma forcinha pra gente, que é o combustível pra gente continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês, beleza? Abraço, até a próxima, galera!